Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos fazer um vídeo especial, vamos analisar a vitória de Donald Trump. Vamos analisar com base no livro Grande Outra Vez, Como Devolver a Grandeza à América. Tenho aqui o livro, que eu já tinha feito a apresentação, o resumo no canal, portanto eu não vou fazer o resumo do livro, apenas vou basear esta grande vitória neste trabalho, chamado MAGA, não é? Que quer dizer Make Great America Again, ou seja, fazer da América grande outra vez, o lema da campanha de Donald Trump, e desde já, canal conservador Ocidente Neri Livros do YouTube parabeniza a vitória de Donald Trump. Parabéns a vitória, esta vitória esmagadora sobre o Partido Democrata. Os valores conservadores derrotaram os valores do liberalismo progressista. Portanto, foram completamente derrotados. A esquerda foi completamente derrotada. Os valores do wokismo, do progressismo, os valores socialistas da nova esquerda foram completamente derrotadas. Aqui em Portugal, esses valores que representam o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista foram completamente derrotadas, e isto é a marca do tempo. Isto quer dizer que as populações no mundo ocidental, nos Estados Unidos e também agora aqui na Europa, não querem esta visão wokista, progressista, socialista, globalista. Não querem. Portanto, parabéns a todo o povo americano, que relembramos que Donald Trump ganhou em todas as frentes, o voto popular, o Senado e a Câmara, ganhou, esmagou completamente o Partido Democrata e foi a derrota da extrema-esquerda e do wokismo. Parabéns, este canal conservador muito tem contribuído aqui em Portugal para divulgar as ideias conservadoras. Nós temos aqui o último livro que eu fiz, a apresentação antes das eleições, uns dias antes, A América de Trump, Entre Nação e Império, de Paul Gottfried, que explica muito bem a América de Trump, vitória da nação sobre o império, império este representado pelas hostes globalistas progressistas, que nós temos nos Estados Unidos representadas no Partido Democrata. Na Europa temos representado pela Comissão Europeia, principalmente pela sua líder, Ursula von der Leyen, representado também pelas elites económicas do Fórum Económico Mundial, com o seu antigo presidente Klaus Schwab, muito bem representado pelas grandes empresas norte-americanas, big techs e também tecnológicas e também financeiras, como George Soros, Bill Gates, a BlackRock e a Vanguard, a Arifin e muitos outros, que foram todos derrotados. Todos. Ou seja, a ideia progressista, wokista, socialista foi derrotada pelas ideias da direita conservadora. Visto isto, temos que perceber que foi mais do que metade da população norte-americana que votou em Donald Trump. Portanto, vamos agora à comunicação social. Não venham agora os nossos queridos analistas dizer que a população americana é toda fascista, porque o povo está cansado de fascismo, de extrema-direita e de todas as reduções ao extremismo que esta gente globalista e socialista e wokista, que é tudo junto, já não sabem mais o que fazer, e então a única forma de combater, porque não existem argumentos, é: vem aí o extremismo, vem aí Adolf Hitler, vem aí a extrema-direita. E perderam. Este argumento não funcionou. E já não funciona na Europa também. As pessoas já perceberam que defender a família, defender os bons costumes, o senso comum, a realidade, o trabalho, defender os valores, os costumes europeus e ocidentais, defender a religião, defender tudo isso
não tem nada a ver com extrema-direita, meus amigos. São os valores da civilização. Atenas, Roma e Jerusalém. E desta vez tivemos um grande defensor que foi eleito, Donald Trump, mais uma vez parabéns, e também quero dedicar esta vitória a SIC Notícias, a RTP3, a CNN, a TV24 e a TVI, enfim, todas as TVs aqui em Portugal, da comunicação social, ao Expresso, ao Público, ao Diário de Notícias, a Visão, ao Sábado, ao Observador também, embora menos, mas a toda esta comunicação social que desde o primeiro momento exaltou Kamala Harris, os valores dessa democrata, esses valores socialistas, progressistas, globalistas e wokistas principalmente, e também ela, essa comunicação social aqui em Portugal, foi toda derrotada. Assim como toda a comunicação social nos Estados Unidos, todas, até podemos incluir a Fox, porque a Fox sempre foi assim, não é? Agora, claro, desta vez está mais ao lado de Trump por causa da vitória, mas toda essa comunicação social, New York Times, Washington Post, a CNN, a CB News, enfim, todas essas TVs, redes, canais, também na Inglaterra, também no Brasil, a Globo completamente derrotada, com os analistas completamente pró-Kamala Harris durante todo portanto, a campanha eleitoral, e foi Donald Trump que venceu. Portanto, esta vitória foi Donald Trump contra a comunicação social, toda ela do mundo ocidental, seja nos Estados Unidos, na Europa ou na América Latina. Derrotou o meio académico, universitário, principalmente nos Estados Unidos, um dos grandes polos, estão nas grandes cidades norte-americanas, derrotou a Silicon Valley e toda a ideologia da Silicon Valley da Califórnia, derrotou todo o meio político democrata, a indústria do armamento também, foi completamente derrotado por Donald Trump. As agências secretas também, podemos incluí-las, a CIA, de certa forma, e também podemos também aqui incluir toda a estratosfera dos maluquinhos do clima, principalmente nos Estados Unidos, aqueles ativistas todos, foram todos derrotados, assim como os Black Lives Matter e as organizações todas antifa, ou seja, todo o projeto da agenda de George Soros, bem como a agenda 2030, que representa aqui na Europa e no mundo a grande estratégia desta elite, foi toda ela derrotada. E agora? Agora, esta elite americana, europeia, que inclui aqui Portugal também, tem que repensar muito bem o que é que vai fazer, porque não podem impor valores progressistas, wokistas, socialistas na população, porque a população não quer. Ou seja, as pessoas estão fartas. O wokismo já está no seu limite. As pessoas já não querem. Há, meus amigos, nos Estados Unidos, há empresas nos Estados Unidos que estão a deixar, digamos assim, todas essas medidas e todas essas políticas ideológicas que estavam a implementar desde, principalmente, 2020, quando tivemos a doença da moda, e agora já não querem essas políticas inclusivas e da diversidade. Tudo isso, a maior parte das grandes empresas, Coca-Cola, Disney, Netflix, podia estar aqui horas e horas a falar, já estão a dar um passo muito grande atrás. E é por isso que nós tivemos muitos atores como o CEO da Facebook, Mark Zuckerberg, como o próprio Jeff Bezos, da Amazon, como muitos outros que não apoiaram Donald Trump, mas retiraram o seu apoio a este Partido Democrata que foi completamente ocupado pela extrema-esquerda americana, por essa ideologia progressista da Kamala Harris, não é? Foi completamente por essas ideias, esses guerreiros da justiça social que tomaram conta de muitas universidades desde 2015 e que agora foram todos derrotados. Todos eles, bem como a comunicação social, bem como os poderes económicos, tecnológicos e da grande mídia ou dos média. Portanto, parabéns, Donald Trump vence toda esta gente, ele e o povo. Meus amigos, é verdade que na última análise que fiz
de Paul Goldfield, da América de Trump, não estava muito otimista. Eu disse, não tenham grandes esperanças, porque eu conheço o poder do Estado profundo americano. Conheço a influência que eles têm, eles comandam a comunicação social, os jornais, eles comandam as televisões, eles comandam o mundo académico, o mundo artístico, os artistas todos norte-americanos, tudo a mesma turma de Puff Daddy, que agora está preso. Toda esta turma, toda junta, o próprio Barack Obama veio tentar salvar o que resta dos cacos, não é, partidos do Partido Democrata, mas mesmo assim não conseguiu. E, meus amigos, foi a vitória dos valores conservadores. E este é um recado para a comunicação social que eu faço aqui em Portugal, porque nós estamos aqui em Portugal, o recado para essa SIC Notícias, para este Ricardo Costa, que foi para os Estados Unidos a correr e que ainda por cima, agora há pouco tempo, numa das suas intervenções, chamou os maluquinhos dos trumpistas, porque não aceita, no fundo ele, dentro dele, ele não aceita, meus amigos, esta grande vitória conservadora. E para todos eles, todos os analistas que estão todos neste momento a tomar pastilhas Reni, meus amigos, e com lenços de papel a chorar, porque as ideias que esta gente defende não são as ideias das populações. E agora vamos falar da subida, antes de irmos falar, porque agora vamos analisar a vitória de Trump. Mas primeiro, a subida da vaga populista de direita nos Estados Unidos, que elegeu Trump, e também na Europa. Mas vamos basear-nos nos Estados Unidos, meus amigos. América, eu conheço pessoas lá, eu tenho acompanhado nos canais todos, eu tenho visto, inclusive até telediscos, vídeos fazem da grande América outra vez, América conservadora, a bandeira dos Estados Unidos no ar, não é, digamos assim, içada no ar, os valores da Bíblia, a WASP, ou seja, a comunidade protestante norte-americana e também a católica, todos eles se puseram ao lado de Donald Trump. Portanto, foi uma virada completa. E porquê? Por causa desse esmagamento da comunicação social. E nós temos que perceber que quanto mais a comunicação social puser 3, 4, 5, 6 comentadores ao mesmo tempo nos estúdios de televisão a dizer mal dos valores conservadores, a dizer mal de Donald Trump, aqui em Portugal a dizer mal, por exemplo, do Partido Chega, nos outros países a dizer mal dos conservadores, mais a direita populista vai subir. Porque as pessoas percebem. Porque nos anos 80, nos estúdios de televisão, havia um defensor da direita, um defensor do centro e um defensor da esquerda. E os três debatiam. Hoje já não é assim. Quantos temos na televisão? Miguel Morgado, e mesmo assim é do PSD, ele é moderado, vejam bem, mas é o único que ainda tem falado algumas coisas interessantes. Não temos praticamente mais ninguém. Às vezes há alguns deputados do Chega, mas são deputados, não é? Não vou colocá-los no mesmo patamar que analistas. Não temos ninguém. Quando as televisões portuguesas disserem, não, agora vamos pôr aqui comentadores da direita conservadora, em vez de chamarem os mesmos reducionismos de sempre, não é? Fascismos e companhia, a extrema-direita e fascismo à la Ana Gomes, porque é isso que eles fazem. Quando eles deixarem de fazer isso, talvez o público comece a prestar mais atenção à comunicação social e aos canais de televisão. Mas não, eu sei o que é que eles vão fazer. Aqui em Portugal, também nos Estados Unidos, eles agora vão serrar todos ainda mais contra o Chega, todos ainda mais contra o Trump, todos ainda mais contra o Viktor Orbán, todos ainda mais contra todos os partidos conservadores da Europa e no Brasil, não é? Tentar afastar Bolsonaro o mais longe possível. Portanto, eles vão fazer mais do mesmo, redobrar. E vai ser o erro deles. E eu anuncio já que vai ser o erro deles, de toda esta comunicação social, que ainda vai engrandecer mais esta subida da vaga populista da direita dos Estados Unidos. Bom, agora, já falámos da grande derrota da comunicação, dos meios de comunicação, a grande derrota dos meios de comunicação social progressistas. Já falámos da grande derrota da ideologia wokista, que começa ali na Universidade Evergreen. Quem se lembra tudo o que aconteceu, estes meninos foram todos derrotados. E vamos agora falar, antes de entrarmos na análise mesmo de porque que Trump ganha, quero apenas aqui dizer, já não é o fim da história de Francis Fukuyama, que disse que era o fim da história quando a União Soviética caiu no final dos anos 80,
graças ao empenho do grande presidente Ronald Reagan e do Papa João Paulo II, que conseguiram derrotar os comunistas da União Soviética. Parabéns por essa altura. E agora temos o segundo ponto, a segunda grande viragem no mundo. Temos a eleição de Donald Trump e o ressurgimento de uma nova história, da nova direita popular, eu chamo assim, a nova grande direita popular, que vai agora dominar o mundo nos próximos anos. Vamos voltar aos nossos valores, a família, o pai, a mãe, os filhos, o homem e a mulher. Vamos voltar aos nossos valores religiosos, podemos ir à igreja, seja ela católica ou protestante. Vamos voltar aos nossos grandes valores da pátria, amar a nossa pátria, a nossa bandeira. Não é a bandeira globalista, uma bandeira suposta globalista ou uma bandeira da União Europeia, não. É a bandeira, neste caso em Portugal, a bandeira portuguesa, e nos Estados Unidos, a bandeira norte-americana. Vamos voltar ao valor do trabalho, não é o assistencialismo, as políticas de assistência, não é? Que nós, de subsidiodependência, que tão bem gostam esses partidos progressistas, socialistas e globalistas de pôr toda a gente a receber o rendimento mínimo, ninguém trabalha, ou seja, não dar valor ao trabalho. Vamos voltar ao espírito de empreendimento, empreendedor, que é o espírito de Donald Trump, que é para mim o businessman, o grande representante do motor do trabalho norte-americano, ao contrário de tudo o que esta comunicação social diz. E vamos voltar também a defender a liberdade. Elon Musk, vamos agora falar disto tudo. Elon Musk já tem o Twitter e parece que está a tentar ter também a CNN, que seria uma grande bufada de ar fresco se Elon Musk também recuperar um dos principais canais, porque isso quer dizer que os meios de comunicação vão começar a estar do nosso lado. Vai demorar, eles ainda vão tentar fazer uma resposta grande contra nós, e toda esta gente aqui em Portugal, todos esses comentadores, eu não vou dizer, não vou chamar nomes a eles porque este canal é um canal de respeito, todos esses analistas e comentadores e pivôs e diretores de redação, enfim, diretores seja ou do que for, todos eles, meus amigos, muito deles vão ter que mudar. Ou vão ter que sair e dar lugar a analistas de direita, conservadores, ou então vão ter que sair todos para dar espaço àquilo que o povo realmente quer. E nós vemos aqui em Portugal, o Bloco de Esquerda, meus amigos, está quase a desaparecer. Nas próximas eleições provavelmente vai desaparecer porque as pessoas já não querem essas ideias. Alguns jovens nas faculdades, nas universidades ainda levam ali aquela lavagem de cérebro, mas está para breve desaparecerem porque a juventude portuguesa, graças também ao trabalho do Chega também, é preciso aqui tirar o chapéu ao trabalho que o Chega tem feito, a juventude, e eu tenho falado com muita gente, com muitos jovens, e eles até ficaram contentes com a vitória de Trump, e muita gente está a dizer ainda bem, porque Trump agora vai tentar emendar todos os erros da administração Biden, e vamos ver que são muitas, porque nós não vemos isso na comunicação social, porque não temos lá ninguém para falar, então temos que ser nós aqui nas redes sociais. Então, visto isso, Deus, família, pátria, trabalho, liberdade, os valores conservadores ressurgindo. Portanto, não é o fim da história de Fukuyama, mas sim o começo de uma grande história, de uma nova história, para salvar a humanidade e salvar a soberania das nações contra um poder ideológico obscuro globalista que quer esmagar todas as populações. Então, vamos agora à análise da grande vitória de Donald Trump 2024 nas eleições norte-americanas. E vamos começar com... Eu retirei aqui 8 pontos da minha análise. 8 pontos importantes. Primeiro, começou logo na grande jogada de Elon Musk em comprar as ações maioritárias do Twitter. Agora o X. Portanto, deixar de ser da extrema-esquerda para não atingir Donald Trump. Foi aqui uma grande jogada que, aliás, o próprio irmão do António Costa, o diretor de SIC, da informação da SIC, frisou muito bem, não é? Frisou muito bem ao falar disto. O que ele não fala, claro, o que ele não fala é que toda a comunicação social americana e aqui de Portugal, toda ela está ao lado de Kamala Harris. Isso ele não fala. Ele só fala do problema do X, não é? No antigo Twitter. Mas muito bem, grande jogada de Elon Musk, e parece que agora a CNN estão em conversações, não sei ainda, não tenho acompanhado as últimas notícias, mas seria bom haver mais canais. E seria bom em Portugal
haver um canal novo da informação, um canal conservador, iria ter muita audiência, meus amigos. Toda a gente deixaria de ver os outros canais para ver aquele canal. Eu estou à espera que algum grande financeiro, alguém, apresente um projeto. Eu pensei que a TV Now talvez viesse dar um ar mais, uma bufada de ar fresco, mas eu vejo que continua na mesma linha dos outros, portanto, provavelmente não vai mudar absolutamente nada. Agora, precisamos de um novo canal de TV ao lado das redes sociais para nos dar a visão conservadora. Segundo, a grande jogada de Kennedy em ter saído, digamos assim, Robert Kennedy, ao ter saído e ter cedido o seu lugar para votarem em Donald Trump. Também foi muito importante esta saída, a saída da corrida à presidência, porque isso fez, e também apelar aos seus eleitores para votarem em Donald Trump. Isto foi muito importante também. Segundo ponto. Terceiro ponto. A estratégia de Donald Trump é aproximar-se da comunidade latino-americana, afro-americana e muçulmana. Estratégia essa muito bem feita. Donald Trump, feita com eles, apoiou-os, disse a eles: vocês não vão ser instrumentalizados como o Partido Democrata faz, vocês vão, comigo vai haver trabalho, comigo vai tudo ser regulado, vamos regular a imigração, vamos controlar tudo e vou-vos dar mais valor, valor que vocês têm. Não uma instrumentalização feita pelo antirracismo, que é isso que o antirracismo faz. Instrumentaliza essas populações para virá-las contra os próprios valores da nação. E Donald Trump, mais uma vez, contornou muito bem tudo isso, venceu muito bem tudo isso. E pôs a comunidade latino-americana, afro-americana e muçulmana do seu lado. Muçulmanos a votarem em Trump, meus amigos. Quarto ponto. Trump fez 900 comícios junto ao povo. E teve pelo menos, parece que houve mais, mas pelo menos 3 tentativas de assassino em que Donald Trump foi vítima, não é? Mas mesmo assim, tudo isso veio jogar a favor de Trump. Quinto ponto, a estratégia anti-woke de Donald Trump, muito bem, principalmente no que diz respeito às questões sociais e as questões como o aborto, por exemplo, em que Donald Trump foi muito inteligente e que Kamala Harris, infelizmente, espalhou só comprido. 6. A aliança com os cristãos evangélicos e com a comunidade judaica americana e com a aliança com Israel. Muito inteligente da parte de Donald Trump, porque toda a gente nos Estados Unidos sabe que a Kamala Harris e os democratas não são nada favoráveis a Israel, não é? Nunca foram. A própria Kamala Harris não quis receber Netanyahu quando ele foi lá aos Estados Unidos. Toda a gente sabe essa história, não preciso contar aqui. 7º ponto. O espírito de empreendedorismo americano, o sonho americano, a América é grande outra vez, de que faz aqui o livro, Grande Outra Vez, Como Devolver a Grandeza à América, de Donald Trump, com a tradução, portanto, de Maria de Almeida. Eu aconselho a leitura deste livro, eu aconselho a compra, agora que Donald Trump venceu, a compra deste livro. Não vou falar sobre ele porque já fiz o resumo do canal, mas, meus amigos, está aqui tudo explicadinho, tudo ao contrário dos analistas da televisão, tudo. Aqui nós podemos ter a informação toda que estes comentadores e analistas não dizem e nos escondem, não é? Porque eles dizem que nós somos todos extremistas, não é? Essa gente toda, que eu não vou agora aqui dizer os números, são tantos, não é? Portanto, tinha começado uma ponta e acabar noutra. Então, o espírito de empreendedorismo americano, do sonho americano. 8º, as grandes estratégias de Trump durante a campanha eleitoral em interpretar personagens cada vez que o inimigo zombava. Tivemos isso com Donald Trump que se fez passar por um funcionário da McDonald's, toda a gente viu, e tivemos também na recolha do lixo, quando as palavras de Biden, de que os eleitores de Trump eram lixo. Vejam bem, os eleitores de Trump eram lixo, e a grande resposta de Donald Trump vestiu-se de trabalhador do lixo, de recolha do lixo, e, mais uma vez, estratégia fantástica. Responder
ao adversário justamente com uma caracterização do próprio povo americano. E espero que o Partido Chega consiga fazer isso em Portugal também, respondendo a esta gente toda, a estes rótulos e a estas difamações que eles gostam de fazer, aqui em Portugal sempre chamando André Ventura de Hitler, de extrema-direita, de fascista, e que o próprio Ventura tenha também inteligência para responder da mesma moeda, assim como Donald Trump interpretou muito bem, se vestindo na pele destes personagens. Então, essas 8 grandes estratégias, portanto, o X de Elon Musk, a retirada de Kennedy, o seu lugar para dar a Trump, as estratégias dos latino-americanos, afro-americanos, muçulmanos, os 900 comícios e os atentados que Trump muito bem reverteu, e aqui temos a grande imagem que fica na história, portanto, a grande imagem que fica para sempre na história, e vai ficar para sempre, até a t-shirts e tudo com isto. A estratégia anti-woke, a aliança com os cristãos evangélicos e com a comunidade judaica, o espírito de empreendedorismo americano e, por fim, a última que eu disse, a interpretação de Donald Trump dos personagens do povo americano que, aproveitando a deixa dos seus inimigos, que, mais uma vez, fizeram pouco, zombaram dele, Trump responde com essa interpretação, vestindo a pele do trabalhador, do funcionário, indo ao encontro do povo americano. Donald Trump foi ao encontro do povo. E nós não podemos esquecer uma coisa. Os poderes políticos, o Estado de Direito, não existe para alimentar as elites e a comunicação social. Ela existe para o povo. A democracia é para servir o povo. A República, no caso dos Estados Unidos, é coisa pública para servir o povo. É para o povo, para as populações. Não é para uma casta de uma elite que vive a grande e a francesa nas suas grandes condomínios, digamos assim, que não têm, nem sequer andam de transporte, que não têm acesso à população, não querem saber da população por nada, querem apenas manter a sua casta. Porque é uma verdadeira casta. Esta casta, esta elite política e também da comunicação social, esta elite e também, em parte também, muitos professores académicos que querem fazer parte dessa elite também, não é? E essa elite foi completamente derrotada. Há um desfazamento completo entre as elites e as populações. E isto não é só nos Estados Unidos, meus amigos. Isto está a acontecer na Europa, está a acontecer em Portugal e brevemente vamos ter líderes da direita popular à frente de várias nações e talvez a União Europeia, que é para mim o próximo grande passo, possa ser derrotada com a subida da Europa das Nações, que é isso que nós queremos, uma Europa constituída por nações, cooperando umas com as outras, guardando as suas soberanias e afastando um possível governo ao laboratório de um governo mundial, que é isso que é a União Europeia, afastando esse cenário, voltando às nações. Não podemos esquecer que Deus separou um povo que se queria unir em várias nações. Portanto, as nações é a criação de Deus na Torre de Babel, é as nações que nós devemos defender, a soberania das nações, a pátria, a religião, o trabalho, a liberdade, a família, o valor da família tradicional, que é isso que faz a demografia avançar, não é? Uma mãe e um pai, um homem e uma mulher produzem filhos, não existe mais nenhum meio de produzir filhos, portanto, a defesa da família. Meus amigos, portanto, mais uma vez, parabéns a Donald Trump por esta esmagadora vitória da direita popular que vence em todas as frentes nos Estados Unidos. E agora, apenas para terminar o vídeo, no último mandato de Donald Trump, que vai sensivelmente de 2017 até 2020, e porquê eu dizer até 2020? Porque depois vem a pandemia, que nós sabemos, a doença da morte, e as coisas mudam completamente. Mas vamos ver, entre 2017 e 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou uma economia forte que continuou crescendo em ritmo saudável durante o seu mandato. Ou seja, os empregadores criaram vagas por 76 meses consecutivos. Estou aqui a falar do mandato de Donald Trump, o último mandato.
a mais longa sequência de contratações já registadas na época, e o desemprego foi apenas de 4,7%. O menor nível em 10 anos. Os lucros corporativos estavam perto do máximo histórico, assim como as ações no mandato de Donald Trump. No geral, o produto bruto interno estava crescendo cerca de 2,5%. Podem confirmar os números se quiserem. Ao ano, uma taxa bem grande para a economia do mundo. Em 2020, o primeiro mandato do presidente Trump foi caracterizado por um sólido crescimento do emprego até a pandemia. Atenção, claro que as coisas mudam quando a pandemia veio. E toda a gente sabe em que situação ela veio, com muita coisa estranha que eu aqui não posso falar. Continuando a nossa análise à economia. Portanto, as rendas de classe média que aumentaram durante a presidência de Trump, nos seus primeiros 3 anos. O próprio Census Bureau divulgou dados mostrando que a família norte-americana média ganhou mais de 68,703 dólares por ano em 2019, o que corresponde a um ajuste da inflação. Mercado de trabalho forte que ajudou a aumentar a renda, pois mais pessoas trabalharam em tempo integral durante todo o ano e mais de 20 estados também aumentaram o seu salário mínimo. 20 estados. Aumentando a renda dos trabalhadores de baixa renda. Vejam bem no mandato de Donald Trump. E eles dizem exatamente o contrário na televisão. Então, os investidores saudaram os cortes de impostos corporativos de Trump em 2017. As ações tiveram uma corrida recorde até 2020. Em 27 de outubro, o índice subiu para 49% na presidência de Donald Trump. Essa recuperação rápida foi um ponto brilhante para Donald Trump. As demissões nas fábricas foram ainda mais acentuadas sob os presidentes de Obama, Bush e principalmente agora de Joe Biden, não é? Então nós podemos ver como Trump, no seu mandato, conseguiu inverter tudo isso. Portanto, podemos dizer que a medida mais ampla da atividade económica, PIB, mede o valor dos bens e serviços produzidos no país. Ele normalmente cresce entre 2% a 3% ao ano após o ajuste pela inflação. Os primeiros 3 anos de Donald Trump estavam todos dentro desta faixa até chegar à doença da moda de 2020, em que houve um declínio profundo. E foi por causa também dessa doença da moda que muita gente teve medo e votou no Biden. Coisa que agora não se repetiu agora nestas eleições. Então, meus amigos, mais uma vez, podemos ver como no mandato de Donald Trump não tivemos um conflito sequer militar, não tivemos inflação, tivemos uma subida do rendimento dos norte-americanos, dos empregos e um forte crescimento económico nos Estados Unidos, no mandato de Donald Trump. Tudo isso caiu completamente no mandato de Joe Biden e é por isso que os democratas levaram um cartão vermelho, não foi amarelo, foi vermelho. Kamala levou um cartão vermelho, Biden levou um cartão vermelho, o próprio Obama que está por trás levou um cartão vermelho, toda esta gente levou um cartão vermelho e os globalistas estão a levar um cartão vermelho das populações no mundo ocidental. Os BRIC estão a subir cada vez mais, estamos a ver. A Rússia, longe de ter sido destruída, está cada vez mais forte. Não estou aqui a apoiar de forma nenhuma a Rússia, estou aqui apenas a divulgar os dados. A China também está-se a portar bem, a Índia está a crescer como nunca e vários países dos BRICS estão a crescer. Isto quer dizer que esta política wokista, progressista, liberal progressista, esta política, esta visão à la Macron, à la Trudeau, à la von der Leyen, à la esta gente toda, desculpem lá eu estar com essas expressões, não resulta. Não resulta, empobrece as nações e as populações estão cansadas. Então, qual é, para finalizar este vídeo, o grande recado destas eleições? Meus amigos, é possível mudar o mundo. É possível servir as populações.
servir os povos. E é por isso que a direita popular, a direita conservadora, que é assim que eu gosto de chamar, e não o radical, que isto são palavras que eles inventaram que eu não gosto, mesmo em termos de ciência política, como eu farto-me de dizer, e é por isso, meus amigos, que precisamos de uma virada também aqui na Europa. Já tivemos agora nos Estados Unidos. Precisamos urgentemente de uma virada na Europa, e quanto mais esta comunicação social bater aqui nos defensores da direita popular da Europa, mais a direita popular da Europa vai crescer. Portanto, meus amigos, um abraço, grande vitória aos conservadores e que Deus abençoe a América. God bless America. Um abraço e até a próxima.